Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Angela e esse é mais um Perdido nas Páginas. Hoje eu vou fazer a resenha do livro Mentirosos, da Lockhart. E gente, eu fiquei no chão com esse livro, no chão. O livro é assim, eu não posso contar muita coisa do livro, porque tudo nesse livro pode ser spoiler. Mas enfim, o que dá pra contar é o seguinte. O livro é sobre a família Sinclair, que é uma família muito rica, conceituada. A família começou com os avós, né, e foram passando até os netos. A família vai até os netos. Então, e a história é contada da visão de uma das netas, a neta mais velha. E você vai vendo essa história e você percebe que assim, a família faz tudo pra aparentar ser uma família perfeita, mas ela não é tão assim. Então, a história começa quando a Candice, que é a personagem principal, faz 15 anos e os pais se separam. Ela tá contando de quando ela tem 17, lembrando dos 15 e lembrando outros verões. Porque assim, no verão dos 15 ela sofreu um acidente, do qual ela não se lembra. E ela não lembra muito bem do verão dos 15. Ela tem um grupinho de amigos, que é ela, 2 primos e um meio primo do primo dela, que vão pra uma ilha junto com toda a família, todo meio de ano, pra passar as férias nessa ilha privada deles. E aí, e esse grupinho de 4, que são 2 meninas e 2 meninos, são chamados os mentirosos. E então ela começa contando, ela conta como é que eles formaram esse grupo, né, dos mentirosos, porque tem todos mais ou menos a mesma idade. E aí eles começam a contar os anos pela idade que ele tem. Então, esse é o verão dos 15, que é quando eles têm 15 anos, e assim vai. Então ela tá contando no verão dos 17, tentando lembrar do verão dos 15 e contando um pouco do verão dos 8, que foi quando eles se conheceram. Então você vai vendo esses flashbacks da vida dela, enquanto ela tenta se lembrar o que aconteceu no verão dos 15, por causa do acidente. Ela não lembra quase nada do verão dos 15. Ela lembra alguns detalhes esparsos, mas o que aconteceu em si ela não lembra. E aí o livro inteiro é sobre ela tentando lembrar o que aconteceu no verão dos 15. E como é que aconteceu tudo aquilo. E no verão dos 16, ela não passou na ilha. Ela foi viajar com o pai. Então, você vai vendo que, tipo, que eles estão com muita saudade e tal. Você vai vendo toda essa convivência deles de novo, né, dos mentirosos. E então a história dela, só que tipo, a história é muito, como é que eu vou falar? Ela é muito diferente de tudo que eu podia esperar. Porque você vai lendo e aí você vai vendo a visão da Candice e ela é muito sentimental e muito dramática, e principalmente por causa do acidente. Então às vezes ela se faz muito de vítima e as pessoas às vezes não aguentam isso, e ao mesmo tempo todo mundo tenta consolar ela por causa disso. E assim, com o acidente, ela foi diagnosticada com um problema crânioencefalo ou alguma coisa assim. E ela ela começou a ter essas perdas de memória. E aí, todo dia ela perguntava pra mãe o que aconteceu no verão dos 15, porque ela não conseguia se lembrar. Até um dia que ela foi no médico, o médico falou pra mãe parar de contar, pra ela tentar se lembrar sozinha. Então, no verão dos 17, ela tá tentando fazer exatamente isso, lembrar o que aconteceu. Que ela acha que se ela voltar pra essa ilha, ela vai conseguir lembrar o que aconteceu. E, gente, é totalmente cheio de reviravoltas. E ela tem meio que um romancezinho com um dos primos, com um dos mentirosos, que é o primo do primo dela. Não é bem primo, mas enfim, porque o pai do primo dela, a mãe do primo dela, meio que se juntou com um cara que tinha um sobrinho, que é esse outro menino que faz parte dos mentirosos. Ficou confuso, mas acho que deu pra entender. Então ela meio que tem um casinho com ele. E aí, só que ele não é muito aceito, que é o Get, né? Ele não é muito aceito porque a família Sinclair é toda tipo, não, a gente é a família Sinclair, e ele não é da família, porque ele é sobrinho do marido da mulher do cara.
da mulher, de uma das irmãs. Então ele não é muito bem visto porque ele tem descendência indiana e todos os Sinclair são altos, loiros e esbeltos e bem clarinhos, e ele é meio diferente, eles estouram essa família, então ele não é bem visto, principalmente pelo avô, e ao mesmo tempo ela se apaixona, então você vai vendo todas essas visões, e o livro é muito bom. Essa capa é bem legal, que ela é bem brilhante, gostei pra caramba. Só que tipo, você vai vendo que no verão dos 15 tá acontecendo um colapso na família porque a avó morreu. E aí todas as filhas, né, as 3 filhas, querem algo que era da avó, né, da mãe delas, e começa a ter uma briga de família. Então você vai vendo tudo isso da visão da Candace, que tá tentando lembrar de tudo que aconteceu naquele verão, e acaba não sendo confuso. A história em si, assim, a história dela com o Get, dos verões, não é o que mais chama atenção, mas o mistério dela tentar lembrar o que aconteceu, que te prende no livro. Eu li ele em um dia, porque ele é muito fininho, ele é um livro só, é um livro único, então não tem continuação. E é muito bom, é da editora Seguinte, eu adoro a editora Seguinte, gente, ai, muito amor. E você vai vendo que, tipo, todo esse mistério dela é muito angustiante, você fica tentando querer saber o que aconteceu e tentando adivinhar, e o final é totalmente, tipo, o final te deixa no chão. Eu terminei de ler o livro e eu fiquei uma hora olhando pro nada, tentando digerir tudo que eu li, porque o final é muito impactante, assim. Então, você termina... Eu terminei e fiquei assim... Tipo, gente, o que eu faço agora, sabe? É um dos poucos livros que me deixaram com essa sensação assim. Normalmente eu acabo um livro e já começo a ler outro, assim, em seguida. Às vezes eu nem dou um tempo de pausa. E esse livro, eu fiquei em choque quando eu terminei, porque o final é tão inesperado que você fala, tipo... Não acredito que aconteceu isso, sabe? Então, é muito... sabe? Você não consegue digerir. É muito pesado em todos os sentidos o final. Então você fica, tipo... E ela só vai descobrir o que foi acontecendo aos poucos, e ela vai lembrando pequenos detalhes, e aí ela tem toda essa dificuldade. Então é muito angustiante também, você não lembra, porque ela não lembra e ao mesmo tempo você não lembra, né? Tipo, você não consegue, você compartilha dessa falta de memória dela. E ela descobrindo a coisinha por coisinha e juntando as coisas. É muito forte, assim. E o livro é muito legal porque ele tem esse mapa aqui da ilha particular. Isso é uma ilha particular da família Sinclair. Pequena, né, gente? Queria eu ter uma ilhinha assim. São 4 casas. Tem a casa principal. Cadê? A Claremont? É, a casa principal, que é a Claremont. E aí, o casal dos avós tiveram 3 filhas. Aí uma ficou com essa casa, a outra ficou com essa casa e a outra ficou com essa casa. E aí eles vivem com as famílias nessas casas. Então, você vê os casos empregados e tudo mais. E aí aqui, na página seguinte, você vê a árvore genealógica da família Sinclair, que começou com os avós e foi descendo para as 3 mães e as crianças. E os mentirosos são a Candace, o Johnny e a... cadê? A Miriam. E o Get, que é meio que primo do Johnny. Então, a história é muito boa. Eu não posso contar muito mais coisa, porque senão eu vou contar spoiler. E a graça é exatamente você ir descobrindo as coisas. E é sensacional esse livro. Foi um livro que me deixou no chão, sério. Literalmente no chão. Eu não conseguia digerir tudo. É muito bom, muito bom. É tudo que eu tenho pra dizer. Leiam. Eu quis comprar esse livro, aliás, eu comprei ele agora nesse mês de fevereiro. Fevereiro? É, mês de fevereiro. E eu já li. E, tipo, foi muito... Eu comprei principalmente porque eu vi muitos youtubers falando desse livro e falando assim pra você, apesar de ele ser muito bom, você não ir com expectativas lá no alto. Então, lê ele como se fosse um livro bom, porque a reviravolta do final é muito boa. Mas a leitura também é boa, mas não é algo totalmente
que te envolva. A história em si não é tão envolvente, mas a trama pra descobrir o que aconteceu, né, no Verão dos 15, que te prende na história. Então se você vai com uma expectativa muito alta, o meio do livro não dá tá bom, tá acontecendo tudo isso. Mas se você vai esperando um livro bom, você se surpreende com ele, principalmente com o final. O final, a reviravolta do final, não tem como descrever. Só lendo pra sentir. Sério, leiam, é muito bom mesmo. Eu vi muitos youtubers falando tanto bem quanto mal dele. O bom é que ele tem capítulos muito curtinhos mesmo, ó. Vou mostrar aqui. Ele é dividido em partes, acho que são 4 ou 5 partes. E ao mesmo tempo, aqui decide fazer, tem um pedaço do livro, tá vendo? O capítulo 1 começa aqui, aí você vira a página, capítulo 2. É bem pequenininho, são bem pequenininhos os capítulos, então deixa a história mais ritmada, assim. Você vai ver, já acabou. E tem uma hora no meio, mais ou menos, do livro, que eles decidem fazer fazer adaptações das histórias infantis com a família dela. E aí você vai lendo, e aí quando você termina de ler, ela percebe que aquilo é uma lembrança. Então às vezes você descobre uma coisa ali, aí você fala, mas isso não faz sentido. E aí ela lembra, e aí normalmente essas coisas são bem impactantes. Então tipo, não é uma lembrancinha qualquer, é a lembrança. Então você fica tipo, não, eu não acredito. Não, isso não pode ser verdade. Aí quando você lê, você vê que é verdade, aí você fica tipo... Então é isso, gente. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o like no vídeo, compartilhar com quem, se vocês querem ler, com alguém que vocês acham que alguém vai gostar de ler. Deixe nos comentários se vocês já leram, se vocês querem ler. E é isso, minhas redes sociais vão ficar aqui embaixo. Então é isso, tchau!